Refugiado, pela sua própria condição, ele tem uma vulnerabilidade especial. Alguns chegam com traumas, né? Há mulheres que foram violentadas, há crianças que presenciaram violações a direitos humanos que são extremamente cruéis, e todas estas pessoas têm uma história a contar, e uma história que merece ser contada. A Síria, antes da guerra, era como um paraíso. A vida em geral na Síria era muito fácil, bonita e tranquila. Isso antes da guerra. Lá eu tinha meu escritório de engenharia, 3 lojas que vendiam roupas para crianças, 2 apartamentos, um carro. Eu tinha tudo isso. Graças a Deus. Eu tinha uma casa bem grande de 5 andares na cidade de Alepo. Eu tinha um bom trabalho, comida farta em casa. Muito boa, comida árabe. Sim. Mas aí veio a guerra. E me tomou tudo. Fiquei sem nada. Então, a vida na Síria ficou muito difícil. E como perdi minha casa, eu decidi pegar meus 5 filhos e ir embora da Síria. Em março de 2011, grupos de manifestantes sírios tomaram as ruas em protestos contra o regime do presidente Bashar al-Assad. O governo respondeu com medidas extremas, prendendo manifestantes e abrindo fogo contra civis, que com o apoio de grupos da oposição, pegaram em armas para combater o governo. O que parecia ser uma guerra entre sírios acabou se tornando um conflito mais complexo, com o surgimento de milicianos estrangeiros, como grupos jihadistas e o Estado Islâmico. Os resultados dessa guerra, que já se tornou o maior conflito humanitário desde a Segunda Guerra Mundial, são centenas de milhares de mortos e um país em ruínas. Como é para você saber que Alepo, a sua cidade natal, hoje é uma cidade que está em ruínas por causa da guerra? Alepo agora... A situação de Alepo agora está muito ruim. Muitas pessoas morreram. E os que sobreviveram estão sem água, não tem luz, internet, nada. Minha mãe, infelizmente, foi atingida por uma bomba em minha casa e acabou falecendo, assim como muitas pessoas. Hoje nós temos crianças que sobreviveram, mas que não sabem onde estão seus pais. Não sabem se eles estão em outra cidade ou se morreram. Mas graças a Deus, estamos vivos. Na verdade, estamos assistindo a uma época bastante complexa, porque já foi reconhecido, até pela Organização das Nações Unidas, que nós assistimos, neste momento, a um dos maiores dramas humanitários desde o final da Segunda Grande Guerra. Nós temos, neste momento, em torno de 60 milhões de pessoas deslocadas. 40 milhões são consideradas deslocadas internas e 20 milhões são pessoas que se encontram fora de seu estado de origem. Quando a guerra começou em 2011, a Síria possuía 23 milhões de habitantes. Mais da metade dessa população se deslocou para outras regiões, outros países. Pessoas comuns que, diante desta situação insustentável, se viram obrigadas a tomar uma decisão: deixar o país e pessoas que amavam ou morrer. Quando é que você percebeu que não daria mais e você e a sua família teriam que realmente deixar? O que aconteceu? Eu fui com minha família para Beirute pegar o meu diploma de inglês. Quando eu voltei à Síria, fui parado na fronteira. Com a confusão da guerra, o meu nome foi confundido com o de outra pessoa. E como ele estava sendo procurado pelo governo, me mandaram para a prisão. Por isso, quando eu saí da cadeia, fiquei em Damasco somente 2 semanas. Arrumei minhas coisas e fui com a minha família para Beirute e então para o Brasil. Por que eu escolhi o Brasil? Porque só o Brasil abre as portas para sírios que buscam refúgio. O Brasil é o país que mais recebe refugiados em toda a América do Sul. E os sírios já representam 1/4 dessa população. São mais de 2.300 refugiados sírios que encontraram aqui uma nova pátria para chamar de sua.
Agora, por que os países em desenvolvimento é que têm mostrado a maior vocação para receber esses refugiados? Qual a relação? Na Síria nós temos neste momento um conflito, é caracterizado internacionalmente como um conflito humanitário. A maior parte dos refugiados sírios se encontram no Líbano. Nós temos que um país vizinho. No Brasil, aumentou consideravelmente o número de refugiados em função de dessa crise na Síria, né? O Estado brasileiro fez uma resolução normativa, né? E através dessa resolução normativa, pessoas que se encontram na Síria, mesmo que não sejam sírios, podem requerer refúgio no Brasil e lhes é facilitado esse processo. Então, naquele processo que demora mais um pouquinho para refugiados oriundos de outros estados do mundo, para os sírios demora um pouco menos. É um rito, digamos, sumário, em função da situação de crise humanitária que há aí na Síria. E como foi a chegada? Porque eu imagino que principalmente o idioma, a língua, seja um problema, né? Porque árabe e português Bem diferente. São totalmente bem diferentes. Sim, sim. Eu liguei em uma mesquita e eles me indicaram uma pessoa, um brasileiro árabe que poderia me ajudar. Quando eu cheguei ao Brasil, fiquei na casa dele por 3 meses. Esse tempo foi muito importante para mim, porque Foi uma adaptação. Sim, porque eu vim para cá sem conhecer nada sobre o Brasil, nem a língua, nada. Então ele me ajudou no contato com as pessoas e a começar a estudar português em uma mesquita. Ele também ajudou a matricular meus filhos em uma escola, a alugar um apartamento e a começar o meu primeiro negócio no Brasil, que foi vender roupas para crianças na Feira da Madrugada. Na feira de madrugada, Primeira vez, muito. O começo foi muito difícil. Mas depois eu conheci a Casa de Oração da Comunidade Árabe Aberta da Igreja Adventista. E sou muito grato a eles por toda a ajuda. Quando essas pessoas chegam até o Brasil, chegam até o nosso país para estabelecer uma nova forma de vida aqui, qual a análise que o senhor faz? Eles são bem recebidos? Eles têm condição de realmente se estabelecer com qualidade aqui no Brasil? Pelo fato do Brasil ter sido construído a partir de migrações, por exemplo, municípios ou cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, Porto Alegre, são cidades construídas sobre a base de correntes migratórias. E o brasileiro, ele tem uma vocação humanitária demonstrada e comprovada ao longo da história. Nos últimos tempos tem existido um esforço muito grande para difundir, né, para promover, para avançar na difusão da caracterização do refugiado. E depois, inserido, começar a contribuir com o desenvolvimento do país. Com isso eu quero te dizer que o refugiado não apenas chega ao Brasil no intuito de receber ajuda, sino que o refugiado também tem uma condição enorme de se vincular ao processo civilizatório brasileiro. Você me disse que está aqui no Brasil, começou alguns negócios, a gente está aqui no teu restaurante e você é engenheiro mecânico. Sim. Como é que de uma hora para outra essa história da culinária se desperta? Essa é outra história. Eu sou engenheiro mecânico e consegui trabalhar em uma empresa de engenharia aqui no Brasil durante 10 meses. Mas como a economia não estava muito boa, eu tive que deixar a empresa. Mas sobre a culinária, eu fiz uma festa para os meus filhos no meu apartamento e convidei alguns voluntários. Então, uma delas me falou: "Talal, sua comida é muito boa. Por que você não trabalha com isso, vendendo comida? Porque muitos brasileiros gostam de comida árabe." Você fez uma faculdade de Direito. Sim, Você prestou um concurso público e se tornou um juiz. sim. Por isso você tinha a condição de vida que tinha na Síria. Como é que é deixar tudo isso, chegar no Brasil e aí ir trabalhar na cozinha, fazer doces, salgados da culinária típica árabe? Como é que é deixar de ser juiz para se tornar um comerciante? Eu não deixo. Na verdade, eu não deixei a minha profissão. Mas eu preciso primeiro aprender muito bem o português, porque você sabe, um juiz não pode trabalhar sem falar português. Então eu comecei a trabalhar como cozinheiro.
Não deixei a engenharia, mas agora eu tenho um novo negócio. Com a ajuda de uma ONG, eu vou reconhecer o meu diploma no Brasil por uma faculdade no Rio de Janeiro. Depois, eu não sei se volto a trabalhar como engenheiro ou não, mas agora eu tenho um novo negócio. A gente precisa trabalhar. Eu trabalho 16 horas por dia. 16 horas. 16 horas. Mas é a vida. Minha família é grande e precisa de muita coisa. Agora, professor, olha, a gente tem refugiados chegando no Brasil das mais diversas áreas. Advogados, engenheiros, médicos, professores, enfim, as mais diversas profissões. A gente tem até um dado que 21% dos sírios que estão migrando para a Alemanha possuem curso superior completo. É um percentual muito próximo ao dos alemães, que é de 23%. E parece que esse refugiado que chega ao Brasil, à Alemanha, enfim, qualquer país da Europa, é uma pessoa despreparada, alguém que não tem recursos, alguém que está fugindo de alguma coisa, mas não se encara como sendo apenas pessoas que estão deixando seus países numa condição muito triste, vendo o seu país sendo destruído por uma guerra e estão à procura de uma vida, à procura de proteção num outro país, né? No caso dos refugiados sírios, o que temos observado é um nível de educação, um nível de desenvolvimento educacional, certo, elevado. E estas pessoas, elas se integram com muita maior facilidade em função de que o Estado pode assumir que estas pessoas desempenhariam um papel, ou têm possibilidade de desempenhar um papel em certos segmentos da economia. A questão é de que maneira o Estado brasileiro, o Estado de origem, estabelece as políticas públicas necessárias, adequadas, os canais, para que estas pessoas possam, então, prestar esse serviço à nossa comunidade. Nós precisamos da compreensão do setor público para que os diplomas dessas pessoas sejam revalidados. Muitas vezes elas não têm todos os documentos necessários para a revalidação, mas são pessoas que, através de testes, através de um programa especial, podem, adequadas a esse programa, iniciar, digamos, sua prática profissional no Brasil. Para cada caso, para cada situação, é preciso estabelecer uma política pública, mas que todos devem ser acolhidos e todos devem participar deste processo. O Brasil, em geral, muito difícil. No Brasil, em geral, é muito difícil de se viver, mas não é impossível. Para você viver aqui, para continuar aqui, é preciso trabalhar muito. Mas no Brasil, eu vejo um futuro melhor. Quando cheguei aqui não tinha nada. E agora, depois de 2 anos, eu tenho um restaurante. Lá na Europa, eles ainda estão recebendo apenas dinheiro do governo. Então eles não podem abrir um negócio próprio. Mas aqui, eu sei que estou começando do zero. Mas pelo menos eu comecei. Mas eu comecei. Agora Agora eu estou aprendendo português. Eu sei que falta muito ainda, mas se Deus quiser, vou aprender. E eu também fiz um curso com o Sebrae e já consegui abrir a minha empresa. Tenho um trabalho honesto. Graças a Deus, pouco a pouco, eu vou melhorando. As coisas vão se encaixando. Agora, quais serão os impactos que o senhor acredita que vamos ter daqui a alguns anos por conta dessa guerra na Síria e essa distribuição dos refugiados pelo mundo? Até não haver um compartilhamento dessa responsabilidade, até os Estados da União Europeia não entenderem também que tem e não assumirem a responsabilidade que tem com a origem, a gênese de muito conflito na África, né? Nós não teremos uma solução adequada a isso. Qual que é o teu maior desejo hoje? Se de repente a gente não tivesse mais vivendo esse momento de guerra na Síria, se a gente se voltasse a ter paz lá na Síria, você gostaria de voltar com a sua família para lá? Olha, agora para mim, eu gosto do Brasil. Eu quero morar aqui e ficar aqui.
A Síria continua sendo meu país. Claro que eu amo meu país, mas com a guerra a vida ficou muito difícil por lá e por isso não tenho vontade de voltar. Antes de vir ao Brasil, eu morei em Beirute. Quando cheguei lá, eu comecei do zero. Meu trabalho, minha vida. Quando cheguei aqui, eu também comecei do zero. Voltar à Síria seria a mesma coisa e eu não quero mais começar do zero. Muito trabalho para... Eu tive muito trabalho para conseguir me erguer, passo a passo. Como eu poderia deixar tudo e voltar Começar lá? tudo de novo. Sim, tudo de novo. Por isso, só voltaria se fosse para fazer uma visita. Você acabou fazendo uma nova família aqui no Brasil. Agora tenho uma nova família, graças a Deus. Talal, muito obrigado por ter Muito conversado obrigado com a a gente. vocês. Que Deus continue abençoando você, todos os seus sonhos aqui no Brasil e que a sua vida possa ser longa e muito frutífera aqui nesse país. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado para... Muito obrigado a todos. Acho que meu coração agora é brasileiro. Shukran.